Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Robson, de Química. Hoje nós vamos ter uma aula de Química 2, a parte de Química Orgânica, dando continuidade. Então, hoje nós vamos falar das funções orgânicas, né? A primeira função orgânica que nós vamos estudar vão ser os hidrocarbonetos. E função orgânica é um conjunto de substâncias, né, com propriedades químicas semelhantes. Nós vamos ver várias funções a partir de agora, né, começando, como eu falei, com hidrocarbonetos, aí vai ter álcool, aldeído, cetona e várias outras, né? E para que a gente possa entender, né, todas essas funções, primeiramente nós vamos trabalhar com a nomenclatura, porque a nomenclatura, se eu aprendo a nomenclatura dos hidrocarbonetos, eu vou saber fazer a nomenclatura de todas as outras, né? Então, vamos começar. Os hidrocarbonetos são compostos constituídos apenas por carbono e hidrogênio. Então, se eu olhar para um composto orgânico e ali só tiver carbono e hidrogênio, eu estou falando de um hidrocarboneto. E esse hidrocarboneto pode se apresentar de várias formas, como uma cadeia ramificada, uma cadeia com dupla ligação, uma cadeia mista, né, fechada e aberta, uma cadeia ramificada com dupla, né? Quer dizer, várias formas eu posso representar um hidrocarboneto, desde que ele só tenha carbono e hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos têm algumas classificações, sendo as principais os alcanos, onde nós só temos ligação simples entre os carbonos, o alceno, onde eu tenho uma dupla entre os carbonos, os alcinos, onde eu tenho uma tripla entre os carbonos, os alcadienos, onde eu tenho duas duplas, ciclano, uma cadeia fechada com ligação simples, e cicleno é uma cadeia fechada com uma ligação dupla. Nós temos também os compostos aromáticos, onde só tem carbono e hidrogênio também, uma cadeia fechada com 6 carbonos com duplas alternadas. Então, continuando, os hidrocarbonetos de cadeia aberta ou alifática são os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. E os hidrocarbonetos de cadeia fechada são os ciclanos ou cicloalcanos e os ciclenos ou cicloalcenos. Então, os alcanos, né, ligação entre os carbonos, ligação simples, alceno, ligação dupla, e alcino eu tenho uma ligação tripla entre os carbonos. Agora nós vamos aprender a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal, ou seja, aqueles sem ramificação. Então, para a gente fazer, né, costumo dizer que a gente vai aprender a ler agora em química orgânica. Para a gente aprender a nomenclatura desses compostos, eu vou sempre trabalhar assim, ó, um prefixo, um intermediário na nomenclatura e o final, como nós vamos estar falando de hidrocarbonetos, o final vai ser sempre O. Por exemplo, se fosse um álcool, seria OL. Mas agora nós vamos trabalhar somente com hidrocarbonetos. Então, o prefixo indica o número, a quantidade de carbonos presentes na cadeia. Então, nós temos aqui um quadro onde eu tenho o número de carbonos e o prefixo. Então, ó, 1 carbono, o prefixo é met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Seria interessante que você consiga fixar pelo menos esses aqui nesse momento, tá? Eu sei que é novidade, mas assim, normalmente a gente trabalha com essa quantidade aqui de carbonos na cadeia no máximo, tá? Então, intermediário. O intermediário vai indicar o tipo de ligação, ou seja, se a ligação é simples, se eu tenho dupla, se eu tenho tripla, ou até se eu tenho duas duplas, por exemplo. Então, se eu tiver uma ligação, só a ligação simples entre os carbonos, o intermediário vai ser an. Se eu tiver uma dupla, en. Se eu tiver uma tripla, in. E se eu tiver duas duplas, eu vou colocar o dien. E como eu falei, a terminação nesse momento vai ser somente o O. Então vamos lá, vamos praticar. Nós temos aqui o número de átomos no quadro e o tipo de ligação. Note aqui que nesse composto eu tenho uma ligação tripla e tenho 3 carbonos. Então, se eu tenho 3 carbonos, qual vai ser o prefixo? 3 carbonos, prop. Ligação tripla, o que vai ser aqui? In. Então, como é que vai ficar? Prop, ligação tripla, in, e o final do hidrocarboneto, O. Então, nós temos aqui o propínio. Esse outro aqui, eu tenho 2 carbonos. Qual o prefixo para 2 carbonos? Et. Tem uma ligação dupla. Qual é o intermediário para ligação dupla?
em. E o final é sempre O. Então, nós temos aqui o eteno. Agora, nós temos um hidrocarboneto aqui, somente com ligação simples. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, prefixo para 5 carbonos, pente. Ligação simples, an. E o final vai ser sempre o mesmo O. Então, nós temos aí o pentano. Mais alguns exemplos aqui. Agora temos esse hidrocarboneto com 4 carbonos, o prefixo é but. A ligação dupla aqui, o intermediário vai ser en. E o final vai ser O. O de baixo, eu também tenho 4 carbonos, but. Eu também tenho uma ligação dupla, en. Eu também tenho o final O. Opa, buteno e buteno aqui. Só que a gente tem uma diferença aqui, tá vendo? A dupla aqui está numa posição, aqui está na outra. Esses compostos são diferentes. Então, quando acontece isso, eu tenho que numerar onde está essa dupla. Então, quando existe mais de uma possibilidade de localização da insaturação, que é a dupla, devemos indicar o número de carbono que a mesma se localiza. Então, eu vou sempre numerar a partir da extremidade mais próxima. Então, nesse caso aqui, a extremidade mais próxima é essa. Então, aqui vai ser o quê? 1. E aqui, se eu contar daqui, vai ser 1, 2. E do outro lado, 1, 2. Então, vai dar no mesmo. Então, como é que vai ficar? A numeração ela deverá ser iniciada da extremidade mais próxima. Então, estou iniciando ali, 2, 3, 4. E o outro, olha lá, então aqui vai ficar but 1N, que aqui está na posição 1. E o outro, eu vou contar daqui, tanto faz nesse caso aqui, vai ficar na posição 2 essa dupla, então vai ser but 2N. Então, aí o PAC recomenda que o número deve vir antes do que eles indicam. Então, aqui vai estar vindo 2, está vindo 1 aqui, porque é a posição da dupla. Lembra aqui, dupla em. Então, a posição 1 em. E aqui a posição é 2 em, é onde está a localização da dupla. Então, but 2N. Então, nós temos aqui um outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos o prefixo X, 6 carbonos. Só que aqui nós temos duas duplas e nós vamos precisar dizer onde elas estão localizadas. Então, o final é O, né? Hexadieno. E agora eu vou ver qual é a localização das duplas. Então, a localização é 1, posição 1, e posição 4 eu estou a dupla. Então, vai ser hexa 1,4, que é a posição di, porque são 2, en, que é dupla, e o final O. Então, hexa 1,4 dieno é a nomenclatura desse composto. Aqui nós temos a fórmula, né, a fórmula simplificada aqui. Cada pontinha dessa representa um carbono. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e uma dupla. 5 carbonos nós temos do prefixo pente. Posição dessa dupla. Nós temos aqui o penteno. Qual a posição dessa dupla? 1, 2. Então, a posição 1, 2, 3, 4, 5. Então, a posição está aqui, na posição 2 está a dupla. Então, pente 2N. Então, a gente vai chamar de penta 2N, que é o nome do composto. Nos hidrocarbonetos alicíclicos, o que são hidrocarbonetos alicíclicos? Quando a gente estudou classificação de cadeias, nós vimos que alicíclicos são aqueles hidrocarbonetos de cadeia fechada que não é aromática. Então, nesse caso, basta eu colocar ciclo na frente da nomenclatura que eu estou acostumado a fazer. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 carbonos. Então, 3 carbonos, o prefixo é prop. Ligação simples entre os carbonos, an. Aí seria propano aqui, mas como ele é uma cadeia fechada, eu vou colocar o ciclo na frente. Então, vai ficar assim, ciclo, 3 carbonos prop, ligação simples, an, e o final é sempre O. Então, nós temos aqui o ciclo propano. Nós temos esse outro exemplo aqui, 4 carbonos. Como a cadeia fechada, coloco o ciclo na frente. Ligação, 4 carbonos, but. Ligação dupla, em. E o final, O, nós temos aqui o ciclo buteno. Então é isso aí, pessoal. A aula termina agora. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.